Na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você ouvinte da Rádio RCI, as ondas aí da M 1320, programa Entre Livros aqui entrando na sua casa, né, no seu carro, no seu escritório, onde você estiver acompanhando a gente, ou você, internauta, que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelo site Sempre RCI e pelo Facebook, Rádio RCI, RCI Iguaçu. Nós estamos hoje, né, com uma convidada que é a Isabelle Ferrari. Ela é graduada em jornalismo, especialista em telejornalismo, e ela é a redatora dessa obra que eu vou mostrar. Quem está acompanhando pelo vídeo tem condições de ver a capa, né? O título é Dona Maria por Maria, uma vida de esperança. Nós vamos conhecer a história de uma personalidade que tem uma importância aqui para Foz do Iguaçu, né? E tem uma história muito bacana que a gente vai estar ouvindo aí da Isabelle. Primeiramente, a gente recebe você, Isabelle, com as nossas boas-vindas aqui ao programa Entre Livros, tá? Obrigada. Então, a gente vai querer conhecer a história dela, lembrando, né, gente, que esse é um livro que tem um teor autobiográfico. A gente vai estar assim, conhecendo a história da Dona Maria, né, pela voz aí da Isabelle. Então, primeiramente, eu queria que você contasse como é que você chegou, né, e entrou na história da Dona Maria. As nossas famílias já se conheciam, Rosimeire. Eu conhecia principalmente uma das filhas da Dona Maria, a Tânia. Mas assim, conhecia. A gente não tinha muita amizade. E talvez o convite para fazer esse livro talvez tenha sido o meu primeiro não em relação a um trabalho. Porque desde o primeiro semestre de faculdade eu sabia que eu queria trabalhar com telejornalismo e foquei nisso toda a minha construção de aprendizado durante a faculdade e os trabalhos que eu fiz durante a faculdade. E quando eu terminei de me formar, a filha dela, a Tânia, me convidou para fazer o livro. Então, o meu primeiro pensamento foi de que eu era incapaz de fazer um livro, porque o meu foco todo estava em texto para TV e, e abordagem em telejornalismo, né? Divulgações em vídeo. Eu falei para ela, Tânia, eu não sei escrever livro. Eu, sinceramente, não sei. Eu vou te indicar algumas pessoas que têm mais experiência. Eu era recém-formada. E você conversa com as pessoas. Ah, mas é o sonho da minha mãe escrever um livro sobre a vida dela, e eu gostaria que você tentasse, porque a gente já se conhece. Não, mas eu realmente não sei nem por onde começar. Aí ela tentou com essas outras pessoas, eu até esqueci daquilo, indiquei alguns colegas mais experientes e tal. Um tempo depois ela me chama lá no escritório dela. Aí entrei assim no escritório, a Tânia estava sentada de frente para mim e a Dona Maria como se fosse numa cadeira assim ao meu lado, né? E aí o clima estava meio pesado. Eu entrei e falei, nossa, o que será que aconteceu? Dona Maria parecia até que tinha chorado, assim, tava meio. Aí a Tânia falou, Isabelle, não deu certo. Ela não se adaptou com ninguém e ela quer muito escrever, então eu te chamei de novo para ver se você não gostaria de tentar. E eu falei, Senhor amado, o que que eu vou fazer? Aí ela pegou um caderno, a Dona Maria, e me mostrou e falou assim, filha, hoje já escrevi um tanto. Eu olhei, era meia página. Digitada, então. 3 linhas, né? Mas aí eu pensei, nossa, agora ficou mais fácil, né? Mas alguma coisa ali me sinalizou que eu deveria assumir aquele desafio. A Tânia sempre confiou muito no meu trabalho, nas minhas escolhas, mesmo com a minha inexperiência. Isso foi muito importante para mim.
E ela falou, eu falei, Tânia, mas sinceramente eu não sei como fazer, né? É uma obra muito densa, é diferente do que eu estou acostumada e treinada para fazer no dia a dia, que são textos curtos, linguagem direta, tal. Aí ela falou, faça da forma como você achar que vai ser o melhor. E fique tranquila, da forma como você considerar que é o melhor, a gente vai confiar. E aí nós começamos. Então, agora, eu só quero falar uma coisa para você, que é uma tese minha, sabe? Eu acho que Ah, todo mundo consegue escrever livro. Acho que a pois é, gente, sabe, escrever em si, eu acho que não é uma coisa difícil. É que as pessoas elas têm travões emocionais, elas têm dificuldade de se organizar, mas se ela sentar, ela vai conseguir. Eu acho assim, sabe? Tem aí mais de 30 anos que a gente trabalha com livro, né? Então a gente acompanha muitos autores, autorandos, e a gente vê, né, assim, que é um desenvolvimento. Mas é muito bacana essa participação. A gente já teve oportunidade também de estar assim entrevistando pessoas que ajudaram, né? E é assim, a vida da pessoa invade você, né? Vamos dizer assim, ou você invade a vida da a pessoa, vida da pessoa, é não isso é? mesmo. E Porque aí eu não tem como a precisei. gente não se contaminar com as Não, histórias, né? E ao mesmo tempo você está ajudando aquela pessoa a concretizar, né? De colocar, eu acho assim, sabe? Toda vida vale uma biografia, uma sim, autobiografia, sim. porque cada vida tem experiências tão diferentes e tão ricas. Eu gosto muito, sabe, de livros assim autobiográficos, principalmente autobiográficos. Eu tenho o meu, né? Então, assim, Ah, a gente já tem aí 9 obras publicadas. A gente, né, há muitos anos que a gente mexe com livro, mas eu gosto muito, sabe? Por isso que eu estou aqui, né? Porque a gente escreve, aí a gente tem que ter oportunidade de falar do livro depois, né? sim, É tão sim. bom você contar a história, e agora eu queria que você contasse a história. Hoje em Maria, dia, quem Rosemary, é ela? hoje em dia eu penso parecido contigo. Não Porque é? mesmo que eu tivesse acabado de fazer uma faculdade de jornalismo e gostasse de escrever e tudo, era algo realmente novo para mim. Então é isso aí. Se a gente desenvolve uma certa organização, Isso. funciona. Então hoje, talvez, eu nunca mais reli o livro da Dona Maria, porque foi um trabalho realmente muito denso. Nós levamos 10 anos para terminar. Porque eu trabalhava em TV, era uma rotina frenética, então eu saía da TV 8, 9 da noite, ia para casa dela, ficava lá até 11, meia-noite. E ela, ainda bem, teve muita compreensão, né, para esperar esse tempo todo. Mas eu tive que desenvolver métodos que eu achei que iriam funcionar e funcionaram. Naquele momento, dentro do que a gente podia fazer, eu fiz o melhor que eu podia. Sem dúvida, eu fiz o melhor que eu podia. Hoje, de repente, se eu for reler, eu faria diferente aqui, diferente ali e tal. Mas naquele momento, eu, eu considerei que nós fomos vencedoras, assim, nós duas, porque era um grande desafio para as O duas. importante é ela ter gostado, né? Sim. Então, é exatamente isso que você falou. Eu acredito que todo mundo deveria, sim, pelo menos iniciar os registros daquilo que quando a gente olha para a vida da gente faz sentido para a gente, tem relevância. Eu hoje E aí a defendo gente isso acaba muito. ressignificando algumas É, memórias, né? sim, Trazendo à tona coisas sim, que a gente não lembra mais. Isso eu isso acho mesmo. muito bacana. É E fantástico. aí, né? E aí a gente vai agora trazer as memórias dela. Então, eu Dela, queria que então, o você que que começasse a acontecia? contar a história dela. Apesar dela ter esse sonho de fazer o registro da vida dela, porque ela entendia que o que tinha acontecido com, o roteiro de vida dela era algo incomum para aquele meio onde ela nasceu, onde ela foi criada. Mas ela também entendia que não era algo assim, uau, sabe, que vai gerar um livro que vai ser um best-seller e tal. Então, ela também ficava um pouco encabulada em relação a isso. Ao mesmo tempo que ela queria fazer o registro, ela pensava, ai, ela até manifestava isso, mas eu acho que eu não sou digna de ter um livro publicado, eu quero fazer só para minha família e tal.
Então, eu fui perguntando algumas coisas para ela. Vou falar rapidamente disso já para entrar na história dela, para que a gente pudesse entrelaçar a história dela com a história da cidade. Porque realmente a história dela estava entrelaçada com a história da cidade. E aí eu conseguia fazê-la enxergar que aquilo tinha importância sim, tinha relevância sim para mais pessoas além da família dela. Por quê? Porque a Dona Maria nasceu no Rio Grande do Sul e fez um caminho parecido com o de muita gente. Quando começaram a divulgar as terras vermelhas do Paraná, que eram muito produtivas, que a produtividade era altíssima, tal, a família dela veio colonizar o Paraná e se instalou aqui na região oeste, numa cidade chamada Santa Helena, que é aqui perto da gente. Eram vários irmãos, não me lembro agora exatamente quantos, mas era assim, 7, 8 irmãos. Ela e outros irmãos, e o pai e a madrasta. E todo mundo estava conformado com aquela situação ali, de colonizar, de iniciar a vida, e ela não cabia naquela caixa, por algum motivo. Então ela ficou sabendo, quando ela tinha 18 anos e morava ali no interior de Santa Helena, ela ficou sabendo que as irmãs se instalaram em Foz do Iguaçu. E eu não entendia quando ela falava isso, as irmãs, mas o que são as irmãs? As irmãs quer dizer, um colégio se instalou em Foz do Iguaçu. Um colégio dirigido por freiras. E aí ela ficou doida, porque na cabeça dela o que ela queria era ser professora. Então ela pensou, é para lá que eu tenho que ir, né? Aqui não vai me dar futuro isso aqui. E aí é dessas coisas que não tem muito como explicar, que nascem com a pessoa. Ela plantou feijão fora de época numa parte de um terreno que o pai dela cedeu. Aquilo deu muito resultado e com aquele dinheirinho, então, ela embarcou num navio e aí veja como ela vai contando a história da cidade, da região. Não se vinha a Foz do Iguaçu, de Santa Helena, de carro, se vinha de navio, vinha pelo rio. Então, ela veio para estudar no Colégio São José. O Colégio São José não era onde ele é hoje. E aí está a história de novo. O Colégio São José ficava onde hoje é o que a gente chama de Casa Paroquial. É um prédio histórico que fica bem do ladinho da Igreja São João Batista. Então, ela veio para estudar ali e ficar em regime de internato. Estudava um período e no outro período ela prestava serviço para poder pagar, porque era particular, né? Então, serviços de limpeza, auxílio às irmãs, eles frequentavam a igreja, catequese, missa, essas coisas, e aí ela começou a ter contato com as pessoas da comunidade, da sociedade de Foz do Iguaçu. O ano era 1948. Bom, bem no início da história de Foz do Iguaçu também, né? Digamos assim, nos primórdios, né? Isso. E aí, tá, ela veio para cá estudar e depois nunca mais foi embora. E o que era o objetivo? Que ela viesse estudar, se preparar para dar aula lá. Lá em A Santa família Helena. toda ficou lá, veio só ela. Veio só ela. Veio só E ela. aí, depois ela estudou, ela chegou, né? Onde? Porque ela casou, então, em algum momento aí ela saiu Ela dessa vida que saiu. ela tinha ali, né? De Quando foi reclusão, feita uma digamos assim. exposição de artes, de artesanato e artes produzido pelos alunos do colégio, então as pessoas da comunidade vinham para comprar, para ver e tal. E um casal se encantou pelo trabalho dela e pelo perfil dela. O casal chamava-se Pedro Basso Olha, e Assunta Basso. Pedro Basso é o edifício que a gente tem na Avenida Almirante Barroso, né, um edifício comercial. Então vê e como tem a a história rua também, né? é a rua, a história da cidade vai se apresentando. E eles tinham um comércio, um dos primeiros comércios da cidade, na Avenida Brasil. Então ela foi convidada para trabalhar com eles ali, onde hoje foi loja Coppel, agora é uma outra loja que eu não sei o nome, mas ali na região da Pernambucanas, da Riachuelo, Ah, por ali. sim, sim. Então ela trabalhou com eles ali. Eles tinham o Bar Antártica e a Casa Novidade.
e ela trabalhou com eles ali, aprendeu, como diz ela, a trabalhar atrás de um balcão e ali se relacionava ainda mais com as pessoas da comunidade, da sociedade. Né? Então, foi ali atrás desse balcão que ela se apaixonou pela pessoa com quem ela casou. E isso também traz um pouco da história da cidade, porque ele veio de avião a Foz do Iguaçu, desembarcou no Gresf, que era o nosso aeroporto, e veio, é um mineiro, e veio para trabalhar no Banco do Brasil. Então, desembarcando no Gresf, ele passou com uma caminhonete pela Avenida Brasil até chegar ao Banco do Brasil, que ficava no topo da Avenida Brasil, onde hoje é o Ministério do Trabalho. Então, Isabelle, a gente quer saber muito mais, né, sobre essa obra, sobre a história da Dona Maria, mas a gente vai agora chamar os nossos comerciais e em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje, falando sobre a obra Dona Maria por Maria. E nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Isabelle Ferrari, mas entrou aqui no nosso programa para nos ajudar a contar a história da Dona Maria, o Osmar Oliveira, que é filho, né, um dos filhos dela. Então, antes, Osmar, seja bem-vindo aí ao nosso programa. E a gente quer, então, saber... nós chegamos num ponto que ela conheceu o digníssimo, né, futuro marido da época. E aí, quantos filhos? Nós somos em 7. 2 homens e 5 mulheres. Então, a gente está aqui com um dos 7 filhos da Dona Maria. E a gente vai ouvir mais histórias sobre ela, né? A gente sabe, a gente já ficou conhecendo um pouquinho aí até vocês nascerem, né? E depois disso, o que aconteceu? O que ela fez? Por que ela é uma pessoa que hoje é uma referência para a gente aqui na cidade? Eu queria que vocês chegassem nisso. Ela é uma lutadora, uma guerreira, né? Cuidou dos 7 filhos, foi uma leoa. Trabalhou a vida inteira em função da gente, e é isso que deu a pessoa que ela é, e reconhecimento à sociedade por o que ela fez por nós. Acho importante falar, né, do Maria Marias, né, para as pessoas saberem de qual Maria nós estamos falando, né, Isabelle? O que você acha? Isso, porque são 2 homens, os filhos, o Osmar e o irmão que chama Omar, que é o mesmo nome do pai, e 5 mulheres. E as 5 mulheres têm Maria no nome. Olha que interessante. Além da Dona Maria, que é Maria Úrsula. Por isso que é Marias e Maria. Porque era... Marias e Maria. Que bacana. a Dona Maria e as filhas, Marias. Que é a confeitaria, né, que a gente tem ali na Avenida Brasil. Então, mas como o Osmar falou, ela foi ela construir, né, ela foi muito guerreira. Ambiente porque... tão gostoso que a gente tem lá vamos dizer assim, delícias. E o Osmar pode falar disso melhor do que ninguém, porque eles testemunharam essa batalha diária dela para sustentar a família, junto com o Omar. E ela fez de tudo, né, Osmar? Ela costurou, ela lavou roupa para fora, ela se inspirava em outras pessoas de sucesso da cidade. Então, tinha uma confeiteira muito famosa que ela gostava muito, né, Osmar? A Dona Carlota. Sim, sim. Fazia bolos maravilhosos. E a Dona Carlota era muito generosa, ajudava, auxiliava a Dona Maria. Então, a Dona Maria foi desenvolvendo talentos também nesse sentido, especialmente de bolos de aniversário, de casamento e acho que pastéis, né? Que era o forte mesmo. Verdade. E nas horas vagas ele te vendia pastel também para gente. Ela fala aqui de um bolo em formato de caixa de presente, né? Foi o primeiro Isso. dela? Foi o primeiro bolo? Foi daí que teve a ideia de abrir Maria Marias? Olha, a história do Maria Marias. Foi por aí. Ela tem até um nome que leva o nome dela lá na Marias Marias,
É só chegar lá e pedir o bolo Maria, que todo mundo já sabe qual que é. Ai, que bacana. E sabe que depois que a gente terminou o livro, eu fui fazer as contas, Osmar. Ah, Ela trabalhou 30 anos em casa, Rosimeire, fazendo isso em casa. E eles vendiam, eles saíam com uma cestinha, vendendo na vizinhança. Às vezes eles escondiam uns e comiam escondido, os vizinhos ajudavam. Olha, Ela trabalhou 30 anos em casa e depois ela abriu o próprio negócio. Sabe com quantos anos ela abriu o próprio negócio? Não sei se o Osmar sabe desse detalhe. eu acho que lá pelos 50 e poucos anos, né? Ela tinha 60 anos quando ela abriu o É, por aí. próprio negócio. Uhum. É algo que a gente, e é hoje em uma dia, alguém de referência 60. da cidade, né? Antes disso era só em casa mesmo, no fogo a gás normal da casa, ela fazia os bolos dela lá, fritava lá, era com muito sacrifício. Depois foi melhorando um pouco as coisas. Mas ninguém mais melhor do que eu para falar do que a própria Isabelle e as minhas irmãs que acompanharam mais essa. A gente fazia mais a parte externa, né, de vendas, essas coisas, entendeu? E elas ficavam mais em casa. Mas então vamos ouvir, Isabelle. Conte É, mais pra gente. sabe que eu acho que o Osmar pode contribuir muito falando do pai, porque o pai eu não conheci. Então, o que eu sei do pai é o que a dona Maria falou e o que outros amigos falaram sobre ele. Mas, infelizmente, eu não conheci. Quando a gente começou a fazer o livro, o Omar já tinha falecido. Então, assim, essa convivência é uma experiência que eu não tive. Então, eu acredito que ele possa contribuir nesse sentido também. Você não conheceu realmente, mas ele já estava por aqui, viu, Isabelle? Quem sabe você não teve contato com ele, porque ele foi vereador por 2 legislaturas, se afastou do Bom Brasil pelo motivo que ele foi eleito, e daí iniciou uma carreira política, porém não se decepcionou lá na frente e desistiu. Mesmo porque a cidade era uma área de segurança nacional e não tinha eleição para prefeito. A carreira seria no máximo um vereador. E ele se desgostou com a última candidatura dele, ele perdeu com uma pessoa que tinha recém-chegado na cidade e ele achou que o povo não foi ingrato com ele. E aí, em virtude dessa decepção, ele se afastou. Eu achei Aí que ele ele tinha sido prefeito, ele não foi prefeito? foi interinamente, Ah, interinamente morreu o prefeito, ele era o presidente da Câmara, dele assumiu. Então, em relação a ele foi isso, mas como a Isabelle falou, ela não tem direito, daí ele foi para o Paraguai, então foi mudando um pouco a vida dele. E aí que minha mãe entrou na jogada para assumir a família, e aí foi indo. Ele teve E também deu muita nisso aí. importância na fundação do Sindicato Rural, né, Osmar? Sim, sim, é. Ele teve uma carreira aí política bem intensa, porém não foi reconhecido e ele desistiu lá na segunda legislatura dele. Fez muito pelo agricultor, trouxe ambulatório odontológico para Foz do Iguaçu, fez uns quartinhos para as gestantes que entravam em trabalho de parto lá no interior, então vinham para cá para chegar mais rápido na Santa Casa. Estrada tudo de terra na época, às vezes podia não poder sair, coisas assim. Então ele fez muita coisa e não foi reconhecido pelo eleitor, então ele se desanimou e parou com tudo. Essa foi a realidade do meu pai. Mas foi um grande homem. não, e é Ele uma era uma pessoa. personalidade pública, né? Isso. Ele era uma pessoa muito articulada, tinha muitos contatos, fez muito no Sindicato Rural. Quando eu fui fazer as pesquisas na Câmara de Vereadores, no Sindicato Rural, tem muitos documentos assinados por ele, muitas iniciativas que ele teve, sabe? Sim. Então, isso é esse livro é um registro histórico da cidade É, também, né? isso mesmo. E outra coisa que, assim, é muito bacana de ver o livro, aí a gente convida, né, as pessoas a degustarem aqui a obra, é que ele tem um registro fotográfico também. Então, muitas passagens aqui estão registradas em fotos, e isso é muito bacana, né? Porque Exato.
é a história dela, é a história das pessoas que se relacionavam com ela e a história da cidade, né? Exatamente. Hoje tem um parque na região do Exato, Porto Meira com o nome do Omar. sim. Oh, que bacana! As pessoas chamam de Parque Remador, mas o nome oficial daquele parque é Omar, Omar de Oliveira. Exato. Olha, E, nós, todos os filhos ganharam filhos e netos ganharam um livro da Dona Maria, que a Isabelle foi a que autografado. editou, e estamos aqui com a dedicatória dela para o meu filho, Osmarzinho. Olha lá, ele era bem pequenininho na É época. Olha isso. que flor. Parabéns, Isabelle. Imagina, obrigada. Eu estou falando aqui para ela que foi um grande desafio. Eu não me sentia capaz de fazer. Ah, não, mas foi bom. Você foi até a Não, cidade mas de o Natal. resultado é muito bom, é É, uma obra assim gostosa, né? A gente vai se envolvendo pela história e ela é muito detalhista. São muitas histórias, né? Vamos contar um pouquinho das histórias que estão aqui. Foi muito empenho da Isabelle em ir para o Rio Grande, ela nasceu lá nessas enchentes, lá Mussum, Roca Salles, ela é de lá. Mas só que ela foi registrada em Estrela. E a Isabelle fez uma viagem até lá, muita dedicação da parte dela, em loco, registrou vários lugares que minha mãe andou por lá, cemitério, igreja, onde foi enterrada a mãe dela. Daí tá tudo no livro aí, né, Ela não Isabelle? foi só uma é, redatora, ela foi uma historiadora também, né? aprendi muito. Historiadora, foi muito companheira da minha mãe. É uma irmã que nós É o temos. resultado É, aqui, ó, na obra. é Aí, isso mesmo. Agora, Osmar, o que parabéns. que você acha assim de toda a história dela? O que que você mais destaca? O que que você acha que é assim, o mais importante que a gente pode aprender, né, com ela? Você tendo uma convivência muito mais estreita ali, o que que você relevaria? Na realidade, o que ela sempre pregou foi a união da família, e isso a gente carrega até hoje em função do que ela nos ensinou. Entendeu? Ela foi uma guerreira nesse sentido também, nunca deixava ninguém ficar meio brigado, discutindo. Isso ela foi uma bandeira que ela sempre levantou e levou até o final da vida dela. Era conciliadora, né? E empreendedora. Sempre, Muito sempre, sempre. empreendedor. É isso aí. Mas, Infelizmente, Isabel, não está mais por aqui. digamos assim, a Maria Marias é onde, vamos dizer, teve um destaque maior da participação dela, né? Mas, É. assim, em que outros âmbitos a gente pode estar elencando aqui da história dela? A Dona Maria é bem isso que o Osmar falou. Era uma pessoa conciliadora. Ela não gostava de briga, ela não gostava de ouvir discussão, ela ficava muito incomodada com isso. Ela sempre ficava tentando pacificar. Mesmo quando a gente se encontrava e eu ia reclamar alguma coisa da minha família, das minhas coisas, ela sempre me fazia olhar de outra forma, sabe? Quando eu dizia, minha mãe puxa mais o saco do meu irmão, da minha irmã, ela falava, tenta ver dessa forma, porque às vezes a mãe está pensando assim, e são coisas que até hoje eu fico pensando, olha, hoje eu tenho 2 filhos e agora faz todo sentido para mim aquilo que ela me dizia, né? Então, e também era muito amorosa com as amigas, uma pessoa que valorizava as amizades, que honrava as amizades, Religiosa, muito procurava, religiosa, de muita fé, né? Uma pessoa de muita fé, procurava sempre ajudar os outros, E ela era muito sempre. sorridente, né? Porque as fotos dela, ela tá sempre sorrindo, né? muito Tinha um sorridente, bom muito humor. sorridente. Sabe aquela música que é Maria, Maria? É bem ela quando fala ter fé na vida. Eu acredito que a Dona Maria é uma pessoa que ela teve fé na vida, sempre. A gente ainda não mencionou, mas apesar dessa paixão toda dos dois, dela e do Omar, e de um casamento que foi na igreja São João Batista, ela estava linda, um vestido lindo assim para a época, uma coisa, todas as amigas, a patroa, todo mundo se empenhou
para que fosse um casamento realmente marcante, eles começaram a se desentender depois de um tempo. E tiveram 7 filhos, mas com o passar do tempo veio a separação. E isso, apesar disso, ela tinha muito forte essa característica que o Osmar falou, da união. Então, essa separação para ela foi assim uma coisa muito difícil de aceitar. Ela conta no livro, e talvez o Osmar possa testemunhar, que ela servia a mesa, arrumava a mesa para as refeições e ela colocava o lugar dele. Sempre na cabeceira da mesa ele sentava. E aí, quando ele foi para o Paraguai e tal, né? Aí a gente só ficava esperando ele vir uma hora, mas ele aparecia de vez em quando ele vinha do serviço lá do Paraguai. E com o tempo foi cada vez mais saindo, né? Se afastando. E ao Mas, mesmo pode falar. que ela considerava, né, Osmar, que ao mesmo tempo isso era um fator de estímulo para ela provar para ele que ela era capaz de manter a família, de sustentar a família e de dar certo. Eu acho que ele até reconhecia muito isso por ela, pela parte dela, sabe? Morreu falando que ela era uma grande mulher e que a gente respeitasse ela. Ele admirava muito ela. Então, como eu não conheci, não tive oportunidade de entrevistá-lo para saber a versão dele, eu só sabia a versão dela. Eu fui conversar com alguns amigos. Aí eu fui falar com o seu Motinha, Osmar. Aí Sim. ele dizia assim, ele amava Maria Isabelle. Aí eu falava, mas seu Motinha, eu preciso entender o outro lado, a versão dele, o que ele amava Maria Isabelle. Ele só falava isso, não entregou o amigo. Ele era amigo de serenata dele, de seresta. Isso mesmo, eles faziam serenatas juntos, né? Então, tinha uma espécie de uma proteção, de uma tentativa de todo mundo de resguardar essa família que todo mundo admirava e queria proteger, queria ajudar. E a Dona Maria lutou muito por isso, muito mesmo. Agora, Verdade. com relação aos 60 anos, ela abre, né, uma empresa de sucesso e que até hoje aí é referência, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como que foi esse trajeto até ela ter a coragem de enfrentar, de abrir? Ela trabalhava em casa, mas assim, sempre nessa área culinária, ela sempre teve amor aí aos bolos. Era isso a vida dela? Era isso aí. Mas acontece que as filhas foram crescendo, umas casando, e daí foram dando um pouco de estímulo para ela. Mãe, vamos abrir alguma coisa, vamos abrir. Daí abriram meio junto lá, umas irmãs e ela junto. Mas era uma pequenininha ali em frente ao Camalito, era só um pedacinho do posto. Meu pai tinha um posto de gasolina ao lado. E tinha um local para abrir uma loja de conveniência, e elas abriram a confeitaria, pequenininha e tal, e foram crescendo. O apoio das irmãs e dela mesmo, também das filhas. Foi uma luta. E foi meio sem querer, Rosemary, porque ela costurava para fora, ela lavava roupa e aí ela começou a fazer essa produção em casa. Por quê? Porque a irmã mais velha do Osmar, a Maria Cristina, quando assim criança, quase que adolescente, chegou em casa um dia e falou: "Mãe, a gente não faz aniversário?" Aí ela ficou meio encabulada porque a situação era assim, uma condição financeira bem limitada. Ela cuidava para que não faltasse dinheiro para as coisas essenciais. Então, pelo que eu me lembro, não tinha festa de aniversário, né, Osmar? Não, ela fazia para os outros o aniversário, né? É. As guloseimas. E em casa era dificuldade meia grande, né? Mas a gente mesmo assim, ela fazia alguma coisa, aquele tal do mamãozinho cheio de palitinho, com presunto e queijo, coisinha assim. E
E daí a mãe resolveu fazer alguma coisa para minha irmã, para mais velha. Isso. E aí essa festa, ela improvisou, ela foi tentando assim com os ingredientes, ela testou fazer um bolo, fazer uma cobertura. Aí ela conta que derreteu o açúcar em ponto de bala, só que ele ficou muito duro. Então ela conseguiu grudar tudo em volta assim para fazer uma cobertura. Mas quando ela pôs a faca para cortar, a cobertura despedaçou inteira. Mas o recheio ficou tão bom, a massa e o recheio, que aí ela começou a receber encomendas. Então foi aí que começou. E o que ela serviu também de salgadinhos, as pessoas começaram a encomendar, então ela começou a fazer as encomendas de bolo, de salgadinhos, tudo em casa. E foi incrementando. Daqui a pouco um docinho, outro. A Dona Maria inventou um docinho que chama geminha. Ela foi testando com os ingredientes, não sei se você já provou, Rosimeire, mas lá na confeitaria Marias e Maria tem. É um docinho feito com gema de ovo. Olha Parece que que foi um erro. Parece que de um erro saiu esse geminha, eu acho, né? É isso aí. patentear, né? Tem que patentear. Mas Então, melhor do que isso seria a Tânia para explicar mais, que eles vivenciaram mais isso aí, né? A gente ficava mais na parte externa lá. que a Tânia é hoje quem administra a confeitaria. Uhum. Muito E bem. ela foi ampliando a produção, ampliando os atendimentos, até que, 30 anos depois, abriu a confeitaria. Olha, a gente vai então agora abrir aqui um pequeno espaço para os nossos amigos patrocinadores. Mas olha, pessoal, é um minutinho, nós já estaremos de volta. Beleza. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimei Salles. Osmarzinho. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Agora eu não Apresentação: sei se... Rosimei Salles. Hoje o programa Entre Livros está entrevistando a Isabelle Ferrari e o Osmar Oliveira sobre a obra Dona Maria por Maria, Uma Vida de Esperança. Nós estávamos aqui contando sobre, né, as habilidades dela aí nessa área de culinária, que fica estampado aí para quem passa ali pela Avenida Brasil, né, e adentra aí no ambiente que, vamos dizer assim, é uma tentação, né? De tanta coisa boa. Mas aí, vamos lá, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais, assim, da vida familiar dela. Ela teve os filhos, né? E aí, como é que foi? Ela conta aqui algumas experiências, né? Ela foi mudando, mudou para apartamento, depois ela conta aqui dos netos. Vamos falar um pouquinho da vida dela. A Só um Dona segundo. Maria teve muita coisa de bastidor da vida dela, desde o início aqui em Foz, que faz parte também do bastidor da história da cidade. Então, assim, apesar dela ter muito controle financeiro para que não faltasse nada para esses 7 filhos, nada do essencial, porque eles realmente passaram vontade de muita coisa e tiveram limitação financeira por bastante tempo. Mas ela procurava oferecer, dentro dos serviços dela e da condição dela como prestadora de serviço e alguém que vendia produtos, o melhor. Então, tem episódios que, por exemplo, ela conseguiu em algum momento comprar um jogo de chá de prata, uma prataria, que era parte do acervo de trabalho dela. Então, em eventos na Itaipu, quando vinha presidente, ela participava. Poxa, que bacana. Oferecendo esse jogo de Presidente chá. da República? Sim, com um jogo de chá dela, na ponta da amizade. E tem um episódio muito interessante da época em que ela costurava, que ela foi procurada por um engenheiro que estava construindo a ponte da amizade. Então ele foi falar com ela e falou que precisava fazer umas bandeirinhas vermelhas para sinalizar a obra. E que ele iria voltar no dia seguinte para buscar, porque estava perigoso e tal, e precisava sinalizar. E no dia seguinte ela soube que ele, o canoa, o barco que ele estava virou. Cortou O a voz barco aqui. virou
teve um acidente lá na obra e ele não foi buscar as bandeirinhas porque ele se acidentou e ele não sobreviveu. Puxa, que triste. Então esse é o único caso de acidente com morte durante a construção da Ponte da Amizade, e o relato da Dona Maria nos ajuda a ter certeza de que isso aconteceu e a saber quem foi a pessoa, porque ela relatou, era o Tasso da Costa Rodrigues. Então, em pesquisas com o DNR foi comprovado, realmente essa era a pessoa que esteve com ela lá na casa dela fazendo essa encomenda de costura com ela. Então, ela teve, assim, algumas participações relevantes no bastidor Isso eu da acho que é história toda. bacana. Isso eu acho importante a gente estar registrando aqui, né? Porque é desconhecido do público, né? Todas essas histórias assim Sim. É. que marcam, né? O Agora, Osmar mandou uma mensagem só avisando que ele precisa se ausentar, que ele tem um compromisso, mas fiquei muito feliz que ele participou. a gente agradece a participação do Osmar aqui, foi muito bacana saber sob o olhar, né, de um dos filhos da Dona Maria. Sim. E vamos continuar as histórias, né, Isabelle? Vamos falar, então, assim, que mais você se lembra da história dela, que tenha um conteúdo histórico para a cidade? Oi, Rosemary. Obrigado pela oportunidade de aparecer no teu programa aí, Isabelle. Um abraço. E gostaria de lembrar, não sei se a Isabelle vai lembrar também, que a minha mãe, não sei se pediu para minhas irmãs como é que foi, mas todas as netas dela e bisneta tem Maria no nome, primeiro, ou no outro nome. Ela verdade. deixou um legado além do livro, né? Sim, sim. Osmar, obrigada por estar Cada aqui. você alguma coisa aí mesmo. Falei para Isabelle. Um abraço, sucesso para você. Obrigado, Osmar. Obrigado por ter participado. Igualmente, tudo bom. E aí, cada filha, cada neta, cada bisneta recebeu uma receita de bolo no Marias e Maria. Então, você pode chegar lá e você diz, eu quero o bolo Maria Vitória. Eu quero o bolo Ana Maria. Que interessante! E o bolo Maria, que o Osmar comentou, então é a receita tradicional dela. É o bolo inicial dela. Ele tem uma massa como se fosse um pão de ló e doce de leite. Ela cozinhava o leite condensado em banho-maria. É outro sabor. E com, se eu não me engano, ele é com ameixa. É o outro recheio dele, o bolo Maria. E o enfeite em cima, eu vou pegar aqui uma fita crepe que eu tenho, mas ela pegava um pires e ia fazendo assim, assim, até formar uma estrela. Então, esse é o bolo Marias, que é o bolo Maria, né? Que é o bolo tradicional dela. Nossa, que ela até hoje tem lá na confeitaria esse bolo. E aí ela foi colocando sabores e outros bolos de cada filha. Olha que bacana. Essa história é uma história bacana, né? Então, se chega lá na confeitaria hoje, você vai escolher os sabores, mas você vai saber que aquele bolo tem o nome de alguém da família. É muito bonito isso. É muito bonito e é criativo, né? É inédito. Eu nunca tinha ouvido falar uma história assim. Então, a gente com certeza, né? Você que está aí nos acompanhando, a hora que chegar lá, vai comer agora diferente o bolo, né? Vai saber que ele tem uma história e tem uma personalidade. Com certeza. Agora, Isabelle, vamos lá, conta um pouquinho mais aí sobre. Ela fala aqui sobre a madrasta, né? Sobre assim, a família dela como um todo. O que você pode falar mais? Ela conta aqui algumas experiências de viagens, foi para a Itália, foi para a Inglaterra. Sim. A Dona Maria perdeu a mãe muito jovem, por isso que o Osmar comentou que a gente foi lá na cidade dela e visitou o lugarejo onde ela morava. Então, ela voltou ao cemitério onde a mãe está enterrada. E ela foi criada, praticamente ela e os irmãos, por uma madrasta.
Mas essa pessoa fez muita diferença na vida deles, porque eles eram muito pequenos e o pai não tinha muita noção, assim, como muita acontece com muitos homens, ainda mais naquela época, que eram os provedores que saíam para trabalhar. Não tinha muita noção das atividades domésticas do lar. Então, eles passaram muita privação e muita necessidade de algumas coisas. Então, a vinda dessa madrasta foi, assim, uma salvação para eles. A Dona Maria considerava como mãe mesmo. E tem uma parte do livro que ela fala assim: eu adoro música de sanfona, mas quando eu ouço música de sanfona, eu lembro do sepultamento da minha mãe. Porque enquanto a gente caminhava, levando o corpo para o cemitério, em outro morro ali do lugarejo, alguém estava tocando uma sanfona. E aí, como era um vale, eles ouviam aquela música. E a Dona Maria, então, era de se apegar a esses detalhes, sabe? De contar as coisas com minúcias, é, usava muito diminutivo no jeito de falar. Ela tinha um jeito assim bem particular mesmo de encarar a vida, de perceber as coisas, e de ter esperança. Por isso que as filhas lutaram muito para que fosse uma vida de esperança, porque ela sempre tinha esperança que apesar de tal coisa poderia ser melhor, apesar de não sei o que, tem um caminho, tem uma saída, a gente não pode desistir. Ela tinha muito esse tipo de pensamento. Ela começou a escrever o livro, ela estava já com quantos anos? Você lembra? Deixa eu fazer as contas. A gente deve ter começado em 2004. Ela é de 30. Então, ela tinha 74. 74 anos e deixa um Uhum. legado para a gente, né? É, Significa deixou. que quantos jovens a gente tem aí que a gente, né, Sim, se sim. entrevistar futuramente com as suas histórias. Veja, ela não sentia que a idade poderia impedi-la de fazer alguma coisa, tanto que abriu um negócio com 60 anos, né? Sim. E sobre as viagens que você perguntou, então, depois, conforme ela foi ficando mais madura, ela se arrependia muito das privações que ela fez os filhos passarem, porque realmente ela tinha medo que faltasse dinheiro e tudo. Então, ela dizia que, por exemplo, eles iam na rua e viam um picolé. Aí ela não comprava o picolé. Chegava em casa, fervia um pouco de leite com açúcar e dava para matar a vontade de comer doce. Mas que ela sabia que o que eles queriam era um picolé. Mas aquilo ia custar e com aquele dinheiro ela poderia enrolar tantas coxinhas, tantos pastéis e ganhar um dinheirinho a mais, né? Aí eu dizia para ela, mas Dona Maria, veja, a senhora conquistou. E hoje os seus filhos estão numa condição que se eles querem chupar um picolé lá nos Estados Unidos, eles têm condição de ir. E aí ela me dizia, mas a vontade que a criança sente naquele momento nunca mais vai ser igual. Então, esse era um dos arrependimentos que ela tinha e que ela me dizia. Então, não deixe os teus filhos passarem por isso se você tiver condição. Porque é a vontade da criança. É diferente. Ela sabia que eles hoje têm condição de, né? Mas era um arrependimento que ela tinha. Era uma pessoa que gostava muito de aconselhar. Então, também sobre as viagens que ela fez, a Dona Maria viajou assim para muitos lugares do mundo. Ela andou de submarino, ela andou de camelo, ela foi para Disney Era já, assim, aventureira. rosa, ela foi para Disney, ia nos brinquedos com os netos, foi uma festa, fizeram camiseta, tudo. E eu falava, Dona Maria, que bom que a senhora vai e tenta, e né? E ela dizia a mesma coisa, ela dizia: viaje enquanto você é jovem, enquanto você tem energia, enquanto você tem vontade, porque depois é outra coisa. Tem limitação do que come, do que não come, tem limitação de como que está se sentindo, da tua condição física. Então foram conselhos que ela me deu assim e que eu realmente penso muito nisso para minha vida hoje, sabe? E são conselhos que estão no livro também. Isso e outras coisas, né? Ela destacou aqui a Itália e a Inglaterra. Ah, não, ela fala aqui de Nova York, né? Terra Santa, ela foi para a Suíça, Isso mesmo. para Disney.
Viajou bastante. As Ilhas Canárias, foi com as amigas. Ela tinha muita devoção por essas amigas, porque essas amigas também formavam uma rede de apoio na ausência do marido, que foi algo muito marcante para ela, né? Então, apaziguavam também nos momentos que ela ficava com muita raiva e pensava em se descontrolar, essas amigas foram ajudando e, e até de certa forma financeiramente, porque ela conta que, por exemplo, ela preparava um empadão para vender e ligava para amiga, para uma das amigas, falava: olha, tô com uma encomenda de empadão, você não gostaria de um? Porque daí eu já preparo. E a amiga, claro, comprava dela. Então as amigas realmente estavam atentas para auxiliá-la a vencer, né? E essa rede de apoio é muito importante, né? Muito importante. Porque dá força e motivação para ela poder, né, avançar naquilo que ela estava fazendo, né? Sim. E ela fala aqui como é que foi a questão do desenvolvimento, né? Como o Osmar trouxe para a gente. Começou ali pequenininho, né? E aí foi ampliando o prédio. O que ela fala nesse capítulo, Meus Vexames? Acho que esse é curioso. Deu vontade de Você saber. falou do sorriso dela. A Dona Maria era uma pessoa que tinha um astral bom assim mesmo, sabe? Ela tinha toques de humor na fala dela e conversando com a Dona Elfrida, que era uma grande amiga dela, que é uma pioneira da cidade, veio à cidade bem antes da Dona Maria, veio com 15 anos em 1915, se eu não me engano, ou 16. Elas eram amigas, moravam perto, e a Dona Elfrida um dia contou para ela: olha, eu estou escrevendo um livro, e uma das frases que tem aqui no meu livro é assim: lágrimas no coração, mas um sorriso no rosto. E isso fez muito sentido para a Dona Maria. Então, sempre ela pensava, apesar de tudo que eu estou vivendo, de alguma insatisfação, alguma sorriso no rosto. Mas eu acredito também que era algo natural dela, porque é difícil você forçar um sorriso, né? Então ela tinha esse tom de humor, ela ria dela mesma. Uma das coisas que ela conta nesses Meus Vexames é que um dia ela estava esperando, olha, parece que eu ouço a risada dela. Ela estava esperando carona de algum amigo, de um filho que ia passar a buscá-la para ir para algum lugar. Estava na frente do prédio onde ela morava esperando. E o carro encostou, ela entrou e já foi falando: oi, não sei o que, não sei o que. Quando ela olha, não era a pessoa. Ela entrou no carro de outra pessoa. Aí ela disse que levou um susto, assim. Já era velhinha, né? Ai, desculpa, desculpa, foi saindo. E a pessoa falou: dona Maria, eu conheço a senhora. Ainda aí que eu queria morrer de uma vez. Porque se eu fosse uma anônima, mas fui entrando no carro do outro. Então ela pagava esses micos, assim, às vezes, sabe? Agora, como é que foi aí o coroamento, né, dessa vida, no sentido assim, primeiramente ela conseguiu publicar, foi uma grande conquista para ela, né? Foi. Além do sucesso como empreendedora, como mãe, né, assim, como esteio da família dela, né? Ela teve vamos dizer assim, esse completismo de ter sua obra publicada, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi. Ela lançou na Feira do Livro também, não foi? Como que foi Lançou na aí? Feira do Livro. Olha que interessante que foi. A Dona Maria tem 2 aniversários. O dia que ela nasceu mesmo, que é 2 de fevereiro, e o dia que ela foi registrada, porque isso era comum antigamente, né? Então ela foi registrada 12 de setembro. Mas ela fazia o favor de comemorar os dois. Então a gente tinha que comprar presente em fevereiro e em setembro. Eu já não sabia mais o que dar, porque a Dona Maria é difícil a senhora, porque e ela comemorava e feliz ainda. Aí foi marcada a Feira do Livro, o Hernani nos convidou, foi uma alegria, porque até que enfim estava pronto o livro. E você acredita que o lançamento
coincidentemente foi no dia do aniversário de mentira dela, 12 de Sim. setembro. Sim, sim. E depois fazendo pesquisas para outras frentes, porque eu gosto de pesquisar a história de Foz, eu descobri que o seu Pedro Basso, que foi o primeiro patrão dela, também fazia aniversário nesse dia, 12 de setembro. E coroamento significa que realmente, né, Foi, foi só lindo. Tá? Tinha muitos filhos de pioneiros no lançamento, netos de pioneiros, as amigas dela, participando desse momento de realização dela mesmo, né? Então foi um dia assim muito bonito para a história dela, para a história da cidade, onde as pessoas parece que voltaram a se encontrar como faziam antigamente. Foi bonito de contemplar. Nossa, que bacana! Isso também está na história da cidade, né? Porque Sim, se foi na Feira do Livro, isso está registrado lá na Fundação Cultural de Foz do é, Iguaçu, né? sim, foi Uma muito personagem legal. ilustre da cidade, né? A E Dona aí, Maria, ah, pode você falar. tinha perguntado sobre o comércio dela. Tá. A primeira portinha que ela abriu foi num prédio que é muito significativo para a história de Foz, num imóvel. Era um prédio que chamava Balança, mas não cai. Então ele tinha a parte de baixo em alvenaria e mais 2 andares de madeira. Então realmente os antigos chamavam de balança, mas não cai, porque o negócio era meio duvidoso. Então, numa dessas portinhas de baixo que ela abriu, na década de 50, o primeiro comérciozinho dela. E também depois, em pesquisas complementares, eu fui descobrir, e o livro da Dona Maria é o primeiro que relaciona esse lugar com a história de Santos Dumont, porque esse mesmo prédio, Balança Mas Não Cai, era onde funcionava o Hotel Brasil, na parte de cima. Então é nesse mesmo lugar que Santos Dumont ficou hospedado. Nossa, que bacana! Anos antes, né? Décadas antes ele veio. Sim. Então, no livro, eu consegui colocar a foto desse lugar e, a partir dos relatos dela e dos descendentes da família Engel, que foi a família que recebeu Santos Dumont em Foz, a gente conseguiu ter essa certeza de que aquele era o mesmo lugar. Nossa, que bacana! Olha, essa é uma curiosidade, né? Sim. Digna de registro. E aí, depois disso, é que ela foi para o prédio que ela está hoje. Que está hoje A confeitaria. Depois eles tiveram outros empreendimentos, ela e o marido juntos, eram muito empreendedores, ele também. E até que houve a separação e ela continuou com as coisas dela por conta e ele empreendeu em outras frentes, né? Mas aí, por fim, a confeitaria foi aberta, onde funciona até hoje, como o Osmar falou, num espaço menor, e depois foram ampliando, modificando, entendendo as necessidades dos clientes, adaptando também os produtos, os serviços, né? Hoje é um grupo com salões de eventos, com serviços de buffet especializado. Eu tenho certeza que ela deve estar muito orgulhosa de tudo que os filhos e os netos estão ainda construindo, né? Vale registrar, né, que a gente está aqui falando com você, porque ela infelizmente não está mais entre nós, ou está, né? A gente sempre traz aqui alguma obra que trata de conscienciologia, então, sob esse viés, né, a gente continua existindo aí depois da morte, então pode ser que ela esteja aqui conosco hoje, acompanhando, feliz da vida da gente estar Certamente. relembrando os momentos dela, né, Sim, Isabel? sim, sim. Eu E aí, acredito que sim. Eu aham. sinto a presença da Dona Maria. Para mim é uma presença leve, é uma presença boa. Uma pessoa um dia falou: você sente o quê? Porque foram 10 anos assim de um relacionamento muito intenso, né? Tem coisas que. Ixi, vou me emocionar. Tem coisas que foram faladas ali entre nós duas e que a gente não sabia se ia para o livro ou não, mas eu dizia, Dona Maria, isso é entre nós.
e depois a gente decide se a senhora quer isso no livro ou não. Então tem coisa que não passou dali e que eu mantenho a minha palavra com ela, né? E confidências minhas para ela também, que eu não estava escrevendo um livro, mas por causa da nossa relação, ela ficou minha amiga e confidente, né? Então, uma pessoa um dia me perguntou qual é a tua sensação? É como se ela fosse tua mãe? Não, é engraçado. Como se fosse uma grande amiga mesmo, sabe? Ela depois falava, você é minha filha adotiva, o Osmar também brinca, né? Vamos ter que colocar essa filha adotiva no testamento, e eu digo, vejam aí, que docinho que vai ficar para mim. Mas a sensação é de amizade. Nossa, me emocionei para valer. E um dia uma pessoa, numa publicação que eu fiz, a pessoa escreveu assim, foi um encontro de almas. E é exatamente essa sensação que eu tenho. Parece que a gente reencontrou e vai reencontrar ainda de novo. Isso. E olha, esse vínculo entre vocês está materializado na história, para a eternidade, né? Essa obra aqui é isso, é esse laço, né, afetivo, resultado disso, né? Não só o trabalho e o registro histórico, mas também esse estreitamento aí de uma relação de amizade, né? Com certeza. Que vai durar aí para a eternidade. Eu aprendi muito com ela, aprendi assim, quase todo dia lembro de alguma coisa que ela tenha falado, que tenha me ensinado, algum conselho, ou até às vezes partilho com outras pessoas, né? Ensinamentos dela para a vida, e principalmente isso de não desistir. A Dona Maria era uma pessoa que tinha assim muitos. Se você está firme no teu propósito, não desista. Tenta aqui, tenta ali, se não deu certo, começa de novo. E eu passei a acreditar muito nisso. Eu também sou uma pessoa assim que tenho esperança na vida, mas acho que a passagem da Dona Maria pela minha vida trouxe certeza disso. Que quando você ouve de alguém que já viveu tanto, que já conquistou tanto, que já fez tanto, você pensa, não, é isso mesmo, né? Essa pessoa tem propriedade para falar. Tem autoridade moral. Tem autoridade. Está aqui nos instantes finais já da nossa entrevista. Eu queria ver se tem alguma coisa que você queira aí deixar de mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, ou se tem mais alguma coisa da Dona Maria que você queira, né, assim, externalizar agora. Agora não parei mais de chorar, né? Eu tenho aqui, depois que ela faleceu, a Dona Maria faleceu há 2 anos. E a Tânia, a filha dela, por várias vezes me ligava e falava: olha, a mãe não tá bem e tal. Ela já estava com 90 e poucos anos, né? E aí ela reagia. Aí um dia a Tânia me falou assim: eu não vou mais avisar. A Tânia também é meio parecidinha com a Dona Maria, tem uma pegada de humor assim. Eu não vou mais avisar, porque a gente te liga falando que ela tá quase morrendo e de repente ela fica bem, a gente passa vergonha e não sei o quê. Aí eu falei: Tânia, Deus me livre se você não me avise todas as vezes, né? E não importa se depois ela melhora e tal. E aí um dia a Tânia me ligou e falou: olha, eu acho que agora é para valer. E aí eu fui no hospital e ela realmente já estava assim. Eles estavam os 7 ali, os 7 filhos. Eu cheguei, abracei ela, falei com ela, agradeci por tudo que ela me ensinou e por toda a oportunidade. Eu acho que foram assim 2 minutos e ela partiu. Então eu fiquei grata por poder chegar e me despedir, né? E agradecer mesmo por tudo que ela me ensinou. Então, se tivesse uma última coisa, tempos depois, eu peguei algumas frases do livro e mandei fazer quadrinhos assim, empacotei e disse: cada um pega um e vamos ver o que a Dona Maria quer deixar para cada um de vocês, né? E um é meu, mandei fazer um para mim. Então, eu vou partilhar com vocês o que é o meu. E aí vocês vão entender que tem tudo a ver. O meu é assim: quis deixar um presente para minha família, um relato para que nunca esqueçam o que sonhei e realizei. Poxa, perfeito! Perfeito, né?
Que bacana! Olha, o E programa. cada um deles pegou uma frase assim que fazia todo sentido para eles também. Sim. Olha, hoje a gente teve aqui um programa muito gostoso, né? A gente conheceu um pouquinho aí da Dona Maria. Você está convidado, né, a adentrar aí o recinto da Confeitaria Maria Marias, que hoje é restaurante, é de tudo ali, né? Tem Tudo, café colonial, café confeitaria. colonial, olha. E se você quiser conhecer a obra, né, a gente ainda tem alguns exemplares na Epígrafe, então ele vai estar disponível aí no shopcons.com.br, né? Talvez até a gente faça aí mais uma edição, quem sabe, né, ou uma Quem reimpressão, sabe, é uma vontade. que é um registro histórico importante, né? E aí, então, Isabelle, a gente agradece imensamente a participação aqui conosco. A gente agradece também a você que esteve acompanhando o nosso programa hoje. E lembrando que sábado que vem tem mais Entre Livros, tem mais autor convidado. Fique antenado que a gente volta sábado que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.